Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje eu tenho aqui para a gente operações matemáticas com números racionais. A nossa ideia aqui vai ser efetuar várias operações, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, no conjunto dos números racionais, né? E aí a gente sabe que no conjunto dos números racionais vai ter muita fração e muito número decimal. Como, por exemplo, aqui, vamos trabalhar adição e subtração. Começando com esse item bem direto. Qual é a soma? 17 sobre 24 mais menos 5 sobre 6. Então, o que é que a gente pode fazer primeiro? Primeiro, vamos simplificar essa expressão na questão dos sinais. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Eu posso fazer o quê? Esse mais, ele praticamente não interfere aqui, né? Então ficaria o quê? 17 sobre 24 menos 5 sobre 6, né? Aqui é como se fosse mais vezes menos, né? Quando está assim, nesse sentido. Então, mais ele não interfere. Se fosse menos, aí seria menos vezes menos, que seria mais, né? Mas como aqui é mais e menos, vai ficar menos. E aqui nós temos a fração 17 sobre 24, para subtrair de 5 sobre 6. Observa que as frações, os denominadores delas, a parte de baixo, são números diferentes. Então eu não posso chegar aqui e subtrair de uma vez só, né? Eu tenho primeiro que igualar os denominadores. E o método utilizado, né, muito utilizado para igualar os denominadores, é o MMC. Então vamos fazer o MMC de 24 e 6. Dá para ver aqui que vai ser esse próprio 24, né? Mas vamos efetuar. Por 2, 24 dividido por 2 é 12, 6 dividido por 2 é 3. Ainda tem número que se divide por 2, então 2. 12 por 2 é 6, o 3 só repete. Por 2 novamente, 6 por 2 é 3, e aqui eu tenho agora só os números 3. Então, divide por 3. Efetua essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 3 é 24. Estava fácil ver que seria 24 aqui. Até porque, né, o 24, na sua composição, ele vai ter os números 6 e 4. Certinho? Então, olha só o processo que a gente vai fazer. 24 dividido por 24. Dá o número 1. Então, multiplica o resultado com o de cima. 1 vezes 17 é o próprio 17. Menos 24 dividido para 6 é 4. Multiplica pelo de cima. 4 vezes 6 é 20. E aí a gente vai fazer 17 menos 20. Olha só. 17 menos 20 é menos 3. E repete o 24. Embaixo. Então, o resultado dessa soma é menos 3 sobre 24. Podemos simplificar essa fração. Então, vamos dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Menos 3 dividido para 3 vai ser menos 1. Dividido por 24 dividido para 3, 8. Então, simplificando, nós ficaremos aqui com a fração menos 1 sobre 8. Observe que agora eu deixei o sinal menos e representei a fração, né? Normalmente os sinais eles vêm assim quando trabalham com as frações dessa maneira. Igualmente apareceu aqui, ó, menos a fração 5 sobre 6. Mas se você deixar o sinal lá no 3, como apareceu primeiramente aqui, não tem problema nenhum. Esse sinal pode aparecer até no 24, que vai representar a mesma coisa. Mas normalmente se representa assim, menos, e aí vem a fração, certinho? Então a gente realizou aqui uma soma, né, utilizando frações. Para o próximo exemplo, a gente tem aqui bem mais misturado, calcule o valor da expressão. 0,3 menos 4 sobre 5, mais 1 sobre 2, menos 1,8. Então aqui ele já misturou bem número decimal com fração. O que a gente pode fazer aqui? Nós temos várias opções. Podemos transformar os decimais para fração e efetuar o resultado nessas contas com as frações. Ou pegar as frações e transformar para decimais, certo?
Ou então a gente pode fazer o quê? Resolve primeiro os decimais com os decimais, já que aqui a gente só tem soma e subtração, né? Não tem nenhuma outra operação que force a gente a fazer elas na ordem ou elas primeiro, como uma multiplicação ou uma divisão. Então eu vou fazer assim, primeiro eu vou efetuar esses dois e depois eu efetuo essas duas frações. E depois eu vejo qual é a possibilidade mais fácil, se é transformar o resultado dos decimais em fração ou transformar as frações em decimais. Então vamos efetuar 0,3 menos 1,8. Então vou fazer aqui, né, vou armar essa conta, seria 1,8 menos 0,3, 8 menos 3 é 5, 1 menos 0 é 1. Ficaria 1,5. Como o maior número é negativo, aqui tem que dar menos 1,5. Vou organizar a expressão, então eu tenho menos 1,5. Vou efetuar aqui essas frações. 4 sobre 5 mais 1 sobre 2. Podemos fazer a mesma regra que nós utilizamos no item A, fazer aí o MMC, né? Já que eu tenho aqui, ó, menos 4 sobre 5 mais 1 sobre 2. O MMC de 5 e 2, já que eles são números primos, vai ser a própria multiplicação entre eles. 5 vezes 2 é 10. E aí a gente segue aquela regra, né? 10 dividido para 5 é 2 e 2 vezes menos 4 é menos 8. Mais 10 dividido para 2 é 5, multiplicado com 1 é o próprio 5. Então eu tenho menos 8 mais 5, que é menos 3, dividido para 10. Então essas duas frações, elas resultaram em menos 3 dividido para 10. Vou aqui apagar essas contas aqui, para dar uma limpada aqui no ambiente. E vamos pensar um pouco o que é que a gente vai fazer agora em relação a esses dois números. Olha só, nós temos um número na sua forma decimal e um número na forma de fração. Observe que a fração ela é 3 sobre 10. É muito fácil eu transformar uma fração que tem um número 10 embaixo em um número decimal. Então, se eu dividir 3 para 10, eu tenho 0,3. E aí eu posso efetuar agora menos 1,5 menos 0,3. Como os dois são negativos, praticamente eles vão somar e conservar o sinal negativo. Então, 1,5 mais 0,3 vai ser 1,8, né? Lembrando que é negativo, então menos 1,8. O valor da expressão é menos 1,8. Como ele não diz, né, aqui, se você tem que deixar o valor em fração ou em decimal, qualquer um dos resultados vai servir, né? Então a gente deixa esse resultado aqui mesmo, menos 1,8. Se ele pedisse em fração, você poderia transformar esse 1,8 em fração, né? Que seria 18 sobre 10, e aí simplifica para 9 sobre 5, não esquecendo o sinal de negativo, certinho? Continuando, nós temos aqui algumas operações com multiplicação. Por exemplo, o item C, 8 sobre 3 vezes 4 sobre 3. Na multiplicação, o processo é mais rápido. Basta você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 8 vezes 4 é 32 e 3 vezes 3 é 9. Nós temos aí 32 sobre 9. Verifique a possibilidade de simplificação, certo? Então, olha só, 32 e 9. Esse aqui não dá para simplificar, né? O 32 é par, daria por 2, mas o 9 não dá por 2. O 9 dá por 3, mas o 32 não dá para dividir por 3. Vamos ver a letra D. Menos 5 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Então, olha, o de cima vezes o de cima, menos 5 vezes 4 vai ser menos 20. Menos 20 sobre 2 vezes 3 é 6. Esse aqui dá para simplificar. Vamos simplificar por 2. E esse aqui por 2. Menos 20 dividido para 2, menos 10. 6 dividido para 2, 3. E aí fica menos 10 sobre 3. Né? Aqui não dá mais para simplificar.
deixa o resultado assim. E seguindo, nós temos uma divisão, né? Você pode falar assim, professor, uma divisão aí, mas eu só estou vendo umas frações, uma em cima da outra. Olha só, aqui a gente tem que diferenciar o quê? Isso aqui é uma fração 8 sobre 3. Essa barra maior, ela está dividindo elas, né? Realmente dividindo. E aqui é a outra fração. Então, se eu reescrever isso, ficaria o quê? 8 sobre 3 dividido por 4 sobre 3. Como que eu faço para prosseguir nas divisões de fração? Olha só, nas divisões de fração, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 4 sobre 3, o seu inverso é 3 sobre 4. E aí você efetua as contas normalmente, né? 8 vezes 3, 24, e 3 vezes 4 é 12. E aí você simplifica depois. Ou eu posso simplificar logo aqui, ó. 3 com 3, e aí ficaria 8 vezes 1 é 8. 1 vezes 4 é 4. 8 dividido para 4, a gente pode simplificar, pode dividir, é igual a 2. Então, o resultado dessa divisão foi igual a 2. Da outra maneira, seria 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. 24 dividido para 12 é igual a 2, né? Daria o mesmo resultado. E aí você faz da maneira que você achar mais simples, né? Dessa vez aqui eu achei mais simples simplificar logo esses daqui, para depois eu não ter que trabalhar com um número maior. Mas o resultado vai dar o mesmo. E seguindo, a gente tem aqui potenciação. Como que se trabalha essa potenciação com esse número racional? Olha só, 4 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso significa o quê? Que essa fração 4 sobre 3, ela está se multiplicando por ela mesma. Como o expoente é 2, então você repete aí duas vezes. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 é 9. Né? Atenção que, se por exemplo, nessa letra F aparecesse dessa maneira aqui, isso significa que somente o número 4 está elevado ao quadrado. O número 3 ele não está. Então ficaria 16 sobre 3. Mas como aqui no item F apareceu um parêntese, né? O parêntese e o quadrado, significa que é realmente a fração toda. Por exemplo, aqui o item G, 2 sobre 3 elevado à terceira. Então é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E aí vamos efetuar a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Nós temos aqui 8 sobre 27, né? Não dá para simplificar, e aí fica assim mesmo, 8 sobre 27. Então, a potenciação, ela nada mais é que uma multiplicação, né? Basta você repetir a base, que no caso é a potência, quantas vezes aparecer o expoente, que é aqui o número de cima, certinho? Na sequência, a gente tem radiciação. Radiciação seria essas raízes quadradas, né? Então, vamos trabalhar essa raiz quadrada com esses números racionais. Olha só, a gente tem uma fração toda dentro de uma raiz quadrada. Seria a raiz quadrada de 25 sobre 64. Isso aí seria a mesma coisa que você calcular a raiz de 25 e calcular também a raiz de 64. Então, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 64 é 8. Então, a gente tem aqui a raiz quadrada dessa fração é 5 sobre 8. Até porque se eu pegar o 5 sobre 8 ao quadrado, ele vai dar justamente o 25 sobre 64, né? Você já dá para ver que a raiz, ela nada mais é que uma potenciação, né? O contrário aqui na potenciação, que por sua vez vai lá para a multiplicação, né? E a multiplicação, por sua vez, seria várias parcelas da soma, né? A gente vê aqui que essas operações, uma vem dependendo da outra. E é importante você aprender cada uma delas para conseguir seguir na atividade. Olha só aqui o item I. Raiz quadrada de 1,44. Dessa vez, o número ele tem uma vírgula. O que é que você pode fazer?
você pode transformar ele para uma fração e calcular a raiz igual aqui no item H, ou se você já souber que se eu pegar 1,2 vezes 1,2, né, e multiplicar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, e somar, isso aqui, ele já vai dar o valor, né? Já dá para ver que a raiz quadrada de 1,44 é 1,12. Até porque a raiz quadrada de 144 é 12, então a de 1,44 vai ser 1,2. E fazendo uma conta, você chega a esse resultado, né? Outra maneira, se você não soubesse diretamente a raiz, seria transformar ela em uma fração. Lembrando que 1,44 ele é o mesmo que 144 dividido por 100. E aí você calcula a raiz de cada um. Igualmente fizemos no item H. Então, raiz de 144, 12. Raiz de 100 é 10. Dividindo 12 por 10 é o próprio 1,2 que a gente já tinha feito aqui no início. Certinho? E, na sequência, a gente tem aqui um problema envolvendo essa operação. Então, olha só. Joana comeu 1/5 de um bolo. Qual a fração que restou do bolo? Nessas questões, a gente tem que entender o quê? Que se você pegar todo o bolo, ele vai representar 5 sobre 5, já que ele está trabalhando aqui com a divisão por 5. Se ela comeu 1/5, então é 5 sobre 5 menos 1/5. Como as frações já estão no mesmo denominador, só vou repetir o denominador e coloco 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. E aqui fica 4 sobre 5. Quer dizer que o que restou do bolo foi 4 sobre 5, né? Porque, logicamente, se ela divide o bolo em 5 pedaços e ela pega 1, vai ficar 4 pedaços de um total de 5. Então, a fração que restou do bolo foi 4 sobre 5, certinho? Olha só, na continuação, aqui no item 2, ele tem assim, determine o resultado da seguinte expressão. Então, aqui ele misturou, não é, já subtração, soma e multiplicação. Como esses aqui estão entre parênteses, vamos resolver eles primeiro. Então, 1 sobre 2 menos 5 sobre 2. Muito bom, já que já veio igual as partes de baixo, vou repetir a parte de baixo. 1 menos 5 é menos 4. Isso aqui está multiplicado por 9 sobre 4 mais 8 sobre 5. Aqui, a parte de baixo é diferente. Tenho que fazer o MMC de 4 e 5. Então, se eu fizer um MMC de 4 e 5, 5 é primo. Então, basta multiplicar o 5 vezes o 4, né? Já que só tem o 4 aí que não é primo. Mas se tivesse outro número, nós teríamos que fazer certamente o MMC. Então, 5 vezes 4 é 20. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 9, 45. Mais 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 8 é 32. Continuando, nós podemos logo resolver isso aqui. Ó. Dá para dividir. Menos 4 por 2 é menos 2. Vezes 45. Mais 32. Nós vamos ter 5 mais 2, 7. 3 mais 4, 7. 77 sobre 20. Né? Então, tem que efetuar essa multiplicação. E olha só, nessa multiplicação, nós podemos novamente ou logo multiplicar menos 2 vezes 77, ou podemos logo simplificar esse menos 2 com esse 20, né? Vai dar no mesmo, porque depois que eu multiplicar, eu vou ter que simplificar também. Então, eu prefiro simplificar logo aqui, ó. 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. 20 dividido por 2 vai ficar 10. E aí, esse valor multiplicado por menos 1, então, menos que multiplica mais vai dar menos, né? Já que ele não mostra sinal, ele é positivo. Então, aqui a resposta na forma de fração é menos 77 sobre 10. Se fosse na forma decimal, basta dividir esse menos 77 por 10, que vai ficar menos 7,7. Como a questão ele não fala se ele quer o resultado em decimal ou em fração, qualquer um dos dois resultados vai servir como resposta, certinho? Então, na sequência, para a gente finalizar aqui a aula,
nós temos item 3. Com 16 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litros podemos encher? Então, já dá para perceber que esse problema ele é uma divisão, né? Só que ele deixa a parte da divisão com o número quebrado de litros. Então, basicamente se eu tenho 16 litros de leite, quantas garrafas de 2/3 de litro, né? Quer dizer que essas garrafas elas têm menos que 1 litro, nós podemos encher. Então, basta eu dividir 16 dividido por 2/3. Lembrando que na divisão, quando envolve essas frações, nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E novamente eu posso simplificar, né, esse 16 com esse 2, ou posso multiplicar logo direto, vai dar no mesmo. Eu prefiro aqui simplificar. Então, 16 dividido para 2 é 8, e 8 vezes 3 é 24. Então, nós podemos encher 24 garrafas que tem o valor de 2/3 de 1 litro de leite. Certinho? Então, a resposta aí correta aqui dá para encher 24 garrafas com esses 16 litros de leite. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.